Olá, meus queridos! Vamos ter agora uma breve aula sobre legitimados do artigo 103 da Constituição Federal no tocante aos legitimados universais e os legitimados especiais, tá? O que é isso? Pessoal, no artigo 103 da Constituição, a gente encontra todos os legitimados para ingressar com uma ação do controle concentrado de constitucionalidade. Quais são as ações do controle concentrado? Ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, a de interventiva, ação direta de inconstitucionalidade por omissão e a ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Perceba o seguinte, tá? No caso dos legitimados do artigo 103 da Constituição, tá? Apesar da norma da Lei Magna não diferenciar os legitimados, tá? O STF, ele trouxe uma diferenciação entre os legitimados, uns sendo chamados de universais e outros sendo chamados de legitimados especiais, tá? O legitimado universal, ele pode entrar com uma ação do controle concentrado contra qualquer matéria que ele entenda relevante, tá? Então, o presidente da República, ele pode entrar com uma ação do controle concentrado contra qualquer lei ou ato normativo, qualquer coisa, ato do poder público, se for o caso de ADPF. Então, ele pode entrar com uma ação em qualquer assunto. O Conselho Federal da OAB também é um legitimado universal em virtude do seu papel fundamental na manutenção da democracia, na promoção da democracia, tá? Então, gente, nesse caso é importante destacar que o legitimado universal, ele pode entrar com a ADIM em relação a qualquer lei ou ato normativo. E o legitimado especial, diferentemente, ele precisa demonstrar algo chamado pertinência temática, tá? O que é pertinência temática? Enfim, pertinência temática significa a relação entre a norma impugnada e os fins daquela instituição, os fins daquele legitimado. Então, por exemplo, o governador do estado precisa demonstrar pertinência temática, tá? No caso, a confederação da indústria farmacêutica, enfim, alguma confederação precisa demonstrar pertinência temática. E isso, gente, vai ter um impacto muito grande, porque quando o legitimado do artigo 103 não demonstra pertinência temática, é o caso de improcedência do pedido? Não. Ilegitimidade ad causam, tá? Então, por que a ilegitimidade ativa ad causam? Que aquele legitimado que deveria demonstrar pertinência temática entre o tema questionado, tá, e as suas atividades, ele não conseguiu demonstrar uma relação. Eu vou dar dois exemplos para vocês, tá? A confederação, acho que era a Confederação Nacional da Indústria, tentou entrar com uma ADIM contra o Estatuto da OAB, alguns artigos do Estatuto da OAB. Pessoal, o que a Confederação da Indústria tem a ver com o Estatuto da OAB? Nada. E por isso, exatamente, é que então o STF não julgou a ação, porque foi o caso de legitimidade ad causam, porque esse legitimado não demonstrou a pertinência temática entre o Estatuto da OAB e suas atividades industriais. Diferentemente, foi o caso, tá, do estado de Goiás, que é uma das maiores reservas naturais de uma pedra, né, chamada amianto crisólita, crisotila, perdão, não entendo muito de pedra, entendo de lei constitucional, de pedra, né. Então, gente, no caso, tá, Goiás, o governador de Goiás, quando entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei estadual paulista que limitava a utilização do amianto crisotila, ele conseguiu demonstrar pertinência temática. Por quê? Porque aquela lei paulista impactava diretamente na economia de Goiás, tá? Então, está aí a pertinência temática. O legitimado especial é obrigado a demonstrar pertinência temática entre a norma e seus fins, porque senão vai ser o caso de ilegitimidade ad causam. Os demais legitimados, presidente, Conselho Federal da OAB, Procurador-Geral da República, eles não precisam demonstrar
que a necessidade de não precisa demonstrar pertinência entre os fins e a norma impugnada, tá? Então, por isso ele é chamado de legitimado universal, tá bom? E se gostou, se inscreva no meu canal que eu quero ganhar a plaquinha, tá, pessoal? Salvar.